Bom dia, pessoal aí do curso de mecatrônica, tudo bem com vocês? Bom, de acordo com a solicitação de cada aluno aí, devido à dificuldade em resolver o exercício número 5 aí das atividades propostas, então eu resolvi gravar esse vídeo para estar solucionando essa questão para vocês, ajudando vocês, ok? Então no exercício número 5 fala assim, ó, para o circuito abaixo, sabe-se que a corrente liberada pela fonte é de 1,696 amperes e que a diferença de potencial no resistor R3 é de 33,042 volts. De acordo com as condições propostas, determine o valor da fonte. Letra B, a resistência equivalente do circuito, e letra C, o valor exato de R3. A grande maioria está com problema aqui nessa letra C. Eu já deixei em ordem aqui a C já nessa condição, porque para eu resolver a letra C, vocês precisam necessariamente calcular A e B primeiro, não tem como antes desta solução, tá? Então vamos lá. Então tá aqui o exercício, tá? Eu coloquei aqui a imagem para vocês verem. E assim, pessoal, ó, aqui eu tenho uma corrente que o exercício fala que é de 1,696 amperes, que é o que a fonte está liberando, tá? O exercício pergunta na letra A exatamente qual é o valor dessa fonte. Então, aqui está entrando uma corrente com esse valor, tá? Aqui, essa corrente chega e ela se divide, olha, tá? Então, em 1, ela chega aqui, vai virar aí 2 e 3 para cá, tá? Então, essa corrente que está chegando, ela vai descer e, obviamente, vir para cá, certo? Então, uma observação que eu coloquei aqui foi a seguinte. Utilizar a segunda lei de Kirchhoff. O que diz a segunda lei de Kirchhoff? Falei isso para vocês em sala de aula. Diz o seguinte, que a soma das quedas de tensão numa malha tem que ser igual a zero. Tá? Então, o que eu fiz aqui primeiro? Ó? Como eu tenho aqui essa resistência de 10 ohms, e aqui passa uma corrente de 1,696 amperes, para eu achar qual que é a tensão que eu tenho aqui nesse componente, nessa resistência, basta eu multiplicar, né? Porque o que é tensão? É resistência vezes a corrente. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a resistência, multipliquei pela corrente, e eu encontrei aqui a DDP nesse resistor de 10 ohms. Aí agora, nesse momento, a gente aplica a segunda lei de Kirchhoff. Então o que eu fiz? Ó? O valor dessa fonte tem que ser exatamente a soma das quedas de tensões que eu tenho nessa resistência e nessa resistência, ou seja, isso daqui mais isso daqui, essa tensão mais essa tensão tem que ser igual à tensão total da fonte, que é o que eu estou procurando. Então, a tensão E vai ser esse valor, 16,96, mais aqui o exercício já falou que nessa resistência que eu não conheço, R3, que é exatamente o que a letra C pergunta, só que ali eu tenho uma queda de tensão, ou seja, uma DDP de 33,042 volts. Então, a tensão que eu vou ter na fonte é exatamente a soma do que eu tenho aqui com o que eu tenho aqui, certo? Então, somando aqui, eu vou ter 50 volts. Beleza, está resolvido a letra A. Na letra B, pede a resistência equivalente. Olha lá, resistência equivalente do circuito. Para a gente calcular a resistência equivalente do circuito, nós teríamos que fazer aqui série, paralelo, série. Só que é o seguinte, eu não conheço essa resistência 3. Então não tem como resolver dessa forma. Existe uma forma mais simples, que seria o quê? O que a fonte está liberando? Está liberando essa corrente. E agora que eu conheço qual é o valor da fonte, basta eu dividir a tensão total da fonte pela corrente que ela libera, que eu encontro o que essa fonte aqui enxerga. Porque, como eu falei para vocês em sala de aula, essa fonte aqui de alimentação, ela não vai enxergar essa resistência, nem esta, nem essa, nem essa. Ela vai enxergar uma resistência equivalente a tudo isso aqui, ó. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego, então, essa tensão e divido por essa corrente aqui, tá? E daí eu encontro a resistência equivalente. Então, vai lá. R aqui, que é equivalente, resistência equivalente é igual a 50 dividido por 1,696. Então, aqui a gente vai encontrar algo aí em torno de 29,48 ohms. Tá? Não esqueçam de colocar aí a unidade do sistema internacional. Na letra C, Letra C, eu peço o valor exato de R3. Aqui que está o problema aí da grande maioria. Na verdade,
pelo que eu vi, ninguém acertou essa questão, a letra C, até então, tá bom? Então vamos lá ver como a gente faz para resolver a letra C. Primeiramente, eu vou fazer aqui em série, tá? 40 em série com 30. Por quê que essas resistências estão em série? Porque, veja bem, a corrente que está passando no resistor de 30, né, se a gente for seguir aqui o caminho, é a mesma que vai chegar no resistor de 40. Por isso eles estão em série, tá? Então, RS1 eu chamei aqui, nomeei como resistência em série 1, que vai ser 40 mais 30. Lembra que quando a gente está trabalhando com duas resistências em série, basta a gente somar. Então, eu somando 40 com 30, encontrei 70 ohms. Essas duas resistências em série agora virou uma só, tá? E essa resistência em série, que agora passa a ser 70 ohms, está em paralelo com a resistência de 3, que é o que eu estou procurando. Por que em paralelo? Porque é o seguinte, a corrente que está passando em R3 é diferente agora que está passando na resistência de 70. Lembrando que isso aqui tudo virou 70, tá? Então, como elas são diferentes, o que eu ensinei para vocês? Que a resistência em paralelo nada mais é que o produto dividido pela soma. Então, estou pegando aqui o 70, que é essa somatória, tá? Estou multiplicando e dividindo pela soma, aqui, ó. Então, esse é o RP1. Beleza, o que mais tem para fazer? Eu tenho isso aqui agora que virou uma coisa só, em paralelo com isso que virou uma outra coisa. O que virou? Virou isso aqui, ó. Tá? 70 vezes R3 dividido por 70 mais R3. Agora o que eu faço? Tudo isso aqui virou essa única carga, ou seja, virou essa malha aqui com 70 R3 dividido por 70 mais R3 em série com 10. Por quê? Porque agora essa corrente que está passando aqui, I1, é a mesma que vai estar passando nessa equivalente aqui, ó. Tá? Então o que eu faço? Eu vou pegar essa equivalente, que é isso, e vou somar com 10. Olha lá, ó, somo com 10. Bom, aí agora, qual que é a brincadeira, né? Aparentemente, parece que nós temos duas incógnitas, né? O R aqui e o R3 para descobrir. Aí você me pergunta, mas como que a gente vai resolver isso? Simples, porque esse R aqui, que é a resistência equivalente, nós já encontramos aqui, ó, tá vendo? A resistência equivalente do circuito. Então, o que eu coloquei aqui, ó? Substituindo a resistência equivalente encontrada anteriormente, temos, né? Então, no lugar desse R aqui, dessa resistência equivalente, nós vamos substituir por esse valor. Então, aí agora fica fácil, né? Porque eu só tenho agora o próprio R3, que é o que a alternativa C pergunta. Então, substituindo, nós temos isso, igual a 70 R3 dividido por 70 mais R3 mais 10. Tá, continuando aqui, ó. Bom, então aqui está a mesma situação, né? Agora a parte, vamos dizer assim, teórica, né, da disciplina aí, introdutória de princípios de eletrônica, acabou. Agora é matemática básica. Então o que a gente faz? A gente vai pegar aqui esse 70 mais R3, e aqui eu coloquei 1 aqui de propósito, porque 10 dividido por 1 não vai alterar, tá? E aí, a gente sabe o que? Quando eu tenho uma soma de frações, basta a gente tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, o mínimo entre 70 e R3 e 1 é o produto entre eles. Ou, simplesmente, como aqui é 1, sempre vai ser o outro lado. Então, o mínimo, o MMC vai ser 70 mais R3. Daí, o que a gente faz? Eu pego esse valor, divido pelo denominador e o resultado multiplico pelo numerador. Então, isso aqui dividido por isso vai dar 1, e 1 vezes o que eu tenho aqui em cima vai dar ele mesmo. Viu? Conservo o sinal aqui de mais, coloco ele aqui. Agora eu vou dividir isso aqui por 1, que vai dar exatamente isso, e o resultado eu vou multiplicar por 10, ou 10 vezes isto aqui. Então foi o que eu coloquei. Bom, aqui eu vou manter, né? Só coloco sobre 1 aqui, porque dividindo não vai alterar. Igual. Aqui eu vou conservar esse 70R3, mas agora aqui eu vou fazer uma distributiva. Ó, 10 vezes 70, 700, e 10 vezes R3 são 10 R3. Bom, a partir desse momento, o que a gente tem aqui? Uma igualdade de duas frações, onde o máximo que eu posso fazer aqui em cima é somar esse 10 com esse 70, porque ambos têm a mesma variável. Ou seja, uma soma de monômios aí, né? Bom, antes disso, o que eu fiz? Como eu tenho uma igualdade de duas frações,
eu apliquei a primeira lei de proporção, que diz o quê? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que nada mais é que multiplicar cruzado. Então, eu peguei isto vezes isto, tá aqui, igual a isso vezes isso. Só que concorda comigo que uma vez o que tiver aqui em cima vai ser isso mesmo? Então, portanto, eu só repetir aqui em cima todas essas informações. Bom, aí aqui que eu faço? Distributivo também, ó. 29,48 vezes 70, nós vamos encontrar esse valor, comprova aí com a sua calculadora. 29,48 vezes R3 está aqui também, tá? Igual, aqui eu somei, ó, 70 com 10, 80 e mantive 700. Bom, primeiro membro é o que está aqui do lado esquerdo, segundo membro é o que está do lado direito. O que eu faço? Eu vou isolar, né? Eu vou pegar todas as variáveis R3 e passar para o primeiro membro. Então aqui eu já tenho, não vou trocar o sinal. Agora esse 80R3, ele está no segundo, quero passar para o primeiro, troco o sinal. Igual, o 700 está no segundo, vai permanecer, não troco. Agora o 2063,6 está no primeiro e eu vou passar para o segundo. Portanto, eu troco o sinal. Ele era mais aqui, passa a ficar menos. Subtraindo, nós temos esse valor. Subtraindo, nós temos esse valor, comprova aí com a calculadora. Aí é o seguinte, pessoal, o coeficiente angular aqui, dessa equação do primeiro grau, ela é negativa, nunca pode ser, tá? O coeficiente nunca pode ser negativo. Então, o que eu faço? Multiplico por menos 1, ficou positivo em ambos os lados. Aqui está multiplicando, então o que eu faço? Eu pego e trago dividindo. Bom, fazendo essa divisão nós encontraremos aí 26,99 ohms. Eu aproximei para 27 ohms. Então, a letra C se resolve dessa forma. Na letra D, eu peço a diferença de potencial em cada componente. O que é a diferença de potencial? Nada mais é que a queda de tensão que eu vou ter aqui, nesse resistor R3, que antes eu não sabia, agora eu sei que é 27. A diferença de potencial aqui e a diferença de potencial aqui. Tá, então vamos lá. Para eu saber a diferença de potencial, pessoal, eu primeiramente necessito saber qual é as correntes que eu tenho em cada, passando em cada componente, tá? Porque o que é queda de tensão? A queda de tensão nada mais é que a resistência vezes a corrente. Essa corrente foi dada, essa daqui não e essa aqui também não. Mas é fácil a gente encontrar essa corrente e essa através da primeira lei de Kirchhoff. Olha lá, o que diz a primeira lei de Kirchhoff? A primeira lei de Kirchhoff diz que, aqui cortou, tá? A soma das correntes que entram num nó é igual às correntes que saem deste nó. Então, desta forma, temos que I1 é igual a I2 mais I3. Como assim? Vamos lá. Olha aqui, ó. Concorda que essa corrente está entrando e o que está saindo? I2 e I3. Portanto, I1 é igual a I2 mais I3. É isso que diz a primeira lei de Kirchhoff. Legal? Beleza. Então, sabendo disso, o que a gente pode determinar aqui? O I1 foi dado, mas o I2 a gente vai encontrar ele primeiro do que I3, vocês vão entender por quê. Por quê? I2 nada mais é o quê? Que a tensão que eu tenho aqui na resistência dividido pela própria resistência. Como eu encontrei o valor aqui de R3, que é 27, basta eu pegar essa tensão que foi dada, o exercício deu, e dividir por essa carga que a gente encontrou de 27, e a gente encontrará então a corrente I2. Vamos lá. Então eu vou pegar o VR3, que é exatamente o que foi dado, dividido por aquilo que nós encontramos, que é aquela resistência de 27. Ó, a gente vai encontrar essa corrente aqui, I2 igual a 1,224 amperes. Se I1 é igual a I2 mais I3, concorda que I2 mais I3 é igual a I1? Então, o que eu preciso é I3, eu só vou isolar essa corrente. Então, I3 é igual a I1, olha o I2, era positivo no primeiro membro, passa para o segundo negativo. Então, I3 é igual, quem é I1? I1 foi dado, né, pessoal? 1,69 amperes. Aqui, ó, 1,696 amperes. E a I2 a gente encontrou aqui agora, ó. Então, subtraindo, né, pessoal? Então, I3 é igual a 0,472 amperes. Comprovem aí com a sua calculadora. Bom, agora que a gente sabe o valor de I1, que na verdade foi dado, sabemos o valor de I2 e sabemos o valor de I3, como eu disse anteriormente, para calcular a DDP em cada resistência,
Basta nós multiplicarmos a resistência pela corrente que passa por cada um desses resistores. Então, bem aqui nesse resistor de 10, passa essa corrente. Ó, visivelmente que só passa ela, não passa em 2 e também não passa em 3. Então, vou pegar 10 vezes essa corrente. Tá? Então, 10 vezes 1,69 menos, vamos encontrar 16,96 volts. A tensão no resistor de R3 é exatamente a tensão de 27 ohms, que foi a resistência que nós encontramos, né? Então, VR3 é igual a V27, que é a tensão no resistor de 27, e ali não preciso calcular a queda de tensão, porque no próprio exercício foi dado, olha lá, a tensão em R3 é 33,042 volts. Então, ali eu só coloquei para vocês entenderem, mas eu já tinha dado esse valor, era um dado do exercício. A tensão no resistor de 30, né, a DDP. Bom, vamos lá. O que passa no resistor de 30? Passa a corrente 3, então por isso que a gente calculou lá, de 2 e 3. O que passa no resistor de 30, pode ver, é só em 3, ó. Ela vai seguir, então chega à conclusão que aqui só passa em 3. Bom, então o que eu faço? O que é a tensão? É R vezes I. A resistência está aqui e a corrente em 3 a gente calculou, né? Qual que é a corrente em 3? Está aqui, ó, 0,472 amperes. Fazendo o produto das duas, né, 30 vezes 0,472, vamos encontrar aí 14,16 volts. Mesma coisa ocorre no resistor de 40 ohms. Então, olha lá, ó. O que passa aqui no resistor de 40? Vai passar exatamente a mesma corrente, olha só, ela segue, chega aqui exatamente em 3, não é em 2 e nem em 1. Então, eu vou pegar 40 vezes essa corrente que a gente calculou anteriormente. E qual foi essa corrente? A mesma, né? 0,472. Aqui, ó, eu vou encontrar aqui, fazendo esse produto, né? 18,88 volts. Beleza. A observação que eu coloquei aqui foi a seguinte, que a soma das tensões de 30, no resistor de 30, com a resistência de 40, deve ser igual à tensão no resistor 3, que foi a resistência de 27 que nós encontramos. Por quê, pessoal? Porque eles estão em paralelo. O que eu estou querendo dizer com isso? Como essas duas resistências aqui, ó, que estão em série, está em paralelo com essa resistência R3, que é a resistência de 27, você pode ter certeza que a tensão que está aqui, ela é igual à tensão que está nesses dois resistores, porque estão em série. Tá? Então, somando esses dois em série, tem que ser igual a essa tensão que está aqui. Vamos ver? Então, tá lá, ó, a tensão no resistor de 27 tem que ser igual à tensão de 30 mais na tensão de 40. O que eu tenho aqui nesse resistor de 27? Foi dado, né? 33,042. Aqui a gente calculou, está aqui. E a tensão que está aqui, eu calculei, está aqui. Bom, esse valor eu vou colocar aqui, esse igual eu vou colocar igual. Somando essas duas tensões, nós vamos encontrar 33,04. Então, pode ver que 33,042 é igual, né, ou aproximadamente 33,04. Tá bom? Ou seja, até então comprova-se que tudo que fizemos está correto. Vamos ver a próxima alternativa. Letra E. A potência dissipada em cada componente. O que é a potência, pessoal? Bom, eu posso dizer que a potência é tensão vezes corrente. E posso dizer também que é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a resistência, fica mais fácil eu pegar a resistência e multiplicar pela corrente que passa em cada um desses componentes e elevar ao quadrado. Então vamos lá, ó. A potência no resistor de 10 vai ser o próprio 10 vezes a corrente que passa nele ao quadrado. Então 10 vezes, basta pegar a corrente que está nele lá e elevar ao quadrado, nós vamos encontrar esse valor. Mesma coisa no resistor de 27, eu pego 27 e multiplico pela corrente 2 que está passando nele, tá? Então o valor da corrente 2 a gente calculou lá atrás, só você voltar o vídeo aí, e elevar ao quadrado, você vai encontrar esse valor aqui. A mesma coisa no resistor de 30, eu pego 30 e multiplico. Agora no resistor de 30, passa quem? Passa a corrente 3. Então vou pegar vezes 3 ao quadrado.
Fazendo esses cálculos, chego aqui e a potência no resistor de 40 vai ser o 40 vezes a mesma corrente ao quadrado. Por quê? Porque aqui também vai passar a corrente 3. Olha lá, ó. Tá? Então aqui passa também a corrente 3. Então vou pegar essa resistência e multiplicar por essa corrente ao quadrado. Tá? Bom, fazendo isso nós vamos encontrar esse valor. O que eu coloquei aqui como observação bacana para vocês comprovar se está correto é a seguinte informação. A somatória das potências de cada resistência deve ser igual à potência total, cortou aqui, ó, do sistema, ou seja, potência no resistor de 10, mais a potência no resistor de 27, mais a potência no de 30, mais a potência no de 40, tem que ser igual à tensão que eu tenho na fonte, vezes a corrente que essa fonte fornece. Esse produto aqui, pessoal, nada mais é que a potência total do sistema. Então, olha aqui, ó, esses valores aqui são exatamente esses valores, ó, tá? Então, o que eu fiz? Simplesmente substituir. E aí eu peguei o valor da fonte que a gente encontrou na letra A, vezes o valor da corrente 1 que foi fornecido, tá? E que somando tudo isso nós vamos encontrar esse valor. E fazendo esse produto nós vamos encontrar esse valor. Então, verifique que 84,809 é exatamente 84,8, como queira demonstrar, tá? Então, fica aí solucionado o exercício número 5, que vocês estavam com dificuldade. E aí é isso aí, beleza? Obrigado, pessoal. Bons estudos.